essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Composição de Isolda, gravação de Roberto Carlos dos anos 70. Outra Vez está em Mi maior. E esta também se tornou uma das canções do Roberto Carlos. Como eu afirmei antes, a canção do Roberto não é obrigatoriamente uma música feita por ele e por Erasmo. Mas as canções que se tornaram emblemáticas, que se tornaram famosas, que tocaram a alma de muitos brasileiros e de muitos ouvintes internacionais também. Então, esta canção é uma delas, que não é do Roberto, não é composição deles, mas dele, nem do Erasmo, e sim da Isolda, que se tornou marca registrada nos shows e que está na memória de muita gente que naquela época, nos 70, 76, 77, 78, mais ou menos, estava se enamorando, estava sentindo paixão por alguém, estava se casando, estava se separando. Naquela época foi 77 que começou oficialmente o divórcio no Brasil. Então, antes era só o disquete, aquela coisa não muito oficializada, a igreja era contra, e isso é outra história, uma história bem longa, mas eu quero dizer aqui, agora a partir do livro, vamos ouvir mais um pouquinho, depois eu vou voltar ao livro do Paulo César de Araújo, Roberto Carlos, Outra Vez, para contar onde foi e onde é ouvida a canção do Roberto. Gosto de ter, só assim sinto você bem perto de mim outra vez. As canções foram ouvidas em vários lugares e ficaram, né? Não quer dizer obrigatoriamente que outras canções não tenham sido ouvidas e lembradas, porque a memória, né? O perfume, as cores, as situações, os momentos ficam marcados na memória da gente, das pessoas, né? Então outros cantores sim também marcaram sua época, deixaram suas músicas e serviram de lembranças. Mas especialmente o Roberto Carlos, ele atingiu uma marca, um número de pessoas muito grande e durante muito, muito tempo. Essa é a questão, não é? Então ouçam agora um trecho do livro. A canção do Roberto está por toda parte, via rádio, disco, televisão, internet ou na voz das próprias pessoas. Está nos campos, nas cidades, na praça, na roça, no barracão ou numa mansão, nos casamentos e nas separações, nos bares, nos motéis e nos bordéis, na hora da morte e no ninar de uma criança, nas pistas de dança e nos automóveis, nos filmes e nas novelas, mas também nas igrejas e nas procissões, nas festas e nos velórios, nos estádios de futebol e nos protestos de rua, nos concursos de vestibular, né, nas salas de aula, nos estudos de português, né, nos concursos de vestibular, nos hospitais, nas campanhas políticas até, meu Deus, né? Então, o autor aqui vai relatando os muitos momentos, as situações onde as canções do Roberto foram, desde a década de 60, ouvidas e testemunhadas por pessoas que disseram: olha, naquele ano eu estava fazendo isso, quando meu filho nasceu eu ninava com essa música aqui, quando eu comecei a namorar eu estava ouvindo esta canção. Então é aí que esse estudo se prende, não é? Porque, afinal, Roberto Carlos fez música para muita gente, para muitos tipos, né? É dito pelo comentarista aqui, que é o Paulo César de Araújo, pelo escritor do livro, claro,
que a canção do Roberto, ela está entre o brega e o chique. Ela está a meio termo, ela atinge tanto a elite quanto a classe mais popular, ok? E por ser assim, e por que é que é assim? É natural que seja assim. Porque ele, Roberto, é cismado com as gravações, com o que ele vai cantar. Ele não canta qualquer coisa, ele não canta, nem escreve, não compõe algo que não seja verdadeiro para ele. E ele viveu a vida inteira passando por fases, como todos nós na nossa vida, né? Adolescentes estamos com uma perspectiva, enquanto adultos já estamos com outra. Aí casamos, aí separamos e de repente investimos numa situação e aí viajamos para outro lugar, perdemos parentes. A cada momento da vida da gente nós estamos passando por mudanças, por perdas e por situações que vão, não é, chegando vão sendo novidades. Brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo. Então, como eu estava dizendo, Roberto fez música para muita gente, mas só cantou a verdade dele. Ele só quis expressar aquilo. É tanto que há um comentário também aqui, que faço questão de olhar, porque eu havia anotado e estava falando e não estava olhando aqui pro papel, não é? A anotação diz o seguinte, que há uma comparação entre ele e o Fernando Pessoa, que é aquele poeta português. Alguém falou, os críticos falaram, não sei quem foi esse cara que falou isso, porque sempre tem, né? Pro artista vai ter sempre um crítico, alguém para dizer alguma coisa, ou elevar, ou então reprovar. Que o Fernando Pessoa foi um poeta sem imaginação. Vejam vocês. Para quem estuda literatura aí e conhece Fernando Pessoa. E por que disseram isso dele? Porque Fernando Pessoa só falava dele. Fernando Pessoa só falava dele. O Roberto Carlos só cantou o que ele viveu, não é? Aí é que está talvez a verdade da marca, da impressão que a canção do Roberto causou ao público. Porque ele cantou verdades e essas verdades tinham a ver com outras pessoas que se identificavam com os outros. Não é? Vamos citar aqui algumas, só que talvez eu vá esquecer, mas eu tenho muita coisa aqui para tentar lembrar, né? Mas vocês vão ver que hão de concordar comigo. Por exemplo, Roberto fez música para caminhoneiro, certo? Fez música para taxista, fez música para vários tipos de mulheres. Em 1970 ou foi 71, ele gravou uma das músicas do bloco Carlos Cola por nome de Negra. Essa música, ela parecia assim que era um contraste, né? Mas eu não vou comentar sobre a canção, essa canção. Eu vou dizer mais ainda. Roberto criou uma canção para uma mulher grávida, que foi aquela Esperando o Neném, né? Alguém já deve ter ouvido, posso até tocar depois aqui. Mas o que vem na minha memória assim, eu vou citando essas canções. Que ele dizia, você é tão linda esperando o neném e tal, né? Não sei quem você é, nem de onde você vem, mas só sei que você é tão linda esperando o neném e tal. Depois ele fez música pra mulher de 40, fez música pra gordinha, pra baixinha, pra mulher de óculos. Ele agradou a todo, fez música pra fim de semana, falando de criança, né?
Também fez música dizendo que quando as crianças saírem de férias, talvez a gente possa então se amar um pouco mais e por aí vai, né? E tudo isso se identifica muito com o ouvinte. E ele passa a gostar, ele passou, né? Nós passamos. Eu era um assíduo comprador de disco do Roberto Carlos, esperava o final de ano para ouvir o que vinha de novidades. E muita gente hoje ainda é assim, né? E apesar de não haver mais os discos, mas tem esses especiais aí. E as pessoas ainda têm vontade de assistir a um show do Roberto Carlos, como foi o show da virada lá na Praia de Iracema. Que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos e o maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Na escuta do que esta canção me diz, você está ouvindo outra vez uma composição de Isolda e interpretação de Roberto Carlos. Eu também estava lembrando aqui que Roberto fez músicas falando de Deus, falando de Jesus Cristo, da Virgem Maria. Roberto fez músicas ecológicas, certo? E então, Roberto só não fez muito, foi música de protesto, se envolvendo com questões políticas, isso não. Ele apenas disse aquela frase, né, que alguns interpretaram como sendo direcionada ao regime da época, quando ele mandou tudo para o inferno, que até teve um bispo lá em São Paulo que disse: Roberto, como é que pode você dizer algo assim numa música? Né? Quero que tudo mais vá para o inferno, que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. Foi algo muito forte para ser dito na época. E ele depois, como se desculpando lá para esse religioso, ele disse: eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Isso aí eu já li no outro livro do Roberto Carlos, e talvez a gente chegue lá para comentar com mais calma quando for a vez dessa canção, né? Então, nós estamos aqui eu apresento este programa para você agora com muita fala, muita conversa, para que você saiba mais sobre a história do Roberto Carlos. E as músicas você já está cansado de ouvir, né? E se eu fizesse um programa só para retocar essas músicas, seria uma redundância. Na escuta do que esta canção me diz, você já sabe, tem a apresentação de Agamenon Viana e comentários, não é? E o telefone, eu repito, 889-9933-9085. Liga pra mim e nós podemos conversar sobre música. Você foi o melhor dos meus planos e o maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez.